canal, que é o Alex Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre esse fundo imobiliário, o RBRR11. Para quem não sabe o que é um fundo de papel, né? Um fundo de papel, ele não compra prédios, shoppings ou galpões, né? E sim investe em CRIs, né? Que são empréstimos feitos para o setor imobiliário com garantias reais, que são os imóveis. E você, como cotista, está empreendendo o seu dinheiro, né, nas construtoras e incorporadoras de forma indireta e recebe juros todo mês. O fundo está cotado a R$ 84,97. Vem entregando yield aqui até que bem interessante para ser um fundo imobiliário de papel de baixo risco, né? Baixo risco não quer dizer sem nenhum risco, né? Então tem que tomar muito cuidado. P sobre VP de 0,92, quer dizer que está 8% abaixo do valor patrimonial, liquidez diária de quase 3 milhões de reais, bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo. Variação de 12 meses de 12,17%. Com yield neste mês de 0,95% e vem entregando. E é bem, ele é constante, mas bem regular, né? Porque ele é muito sensível à inflação, né? Então, quando na época de inflação alta, chegou a entregar R$ 1,27. E no mês 10, né, entregou 80 centavos por cota. Aqui muitos investidores se perguntam, né, o que esse fundo faz? Né? Então o fundo compra esses CRIs, né, de certificados recebíveis imobiliários, que pagam rendimentos corrigidos pela inflação, IPCA ou pelo CDI. Mais um extra de taxa, né? Por exemplo, IPCA mais 9, IPCA mais 12, aqueles mais high yield, né? Que tem um risco mais alto ao ano. E esses juros são repassados aos cotistas como dividendos mensais. Lembrando, né, que esses rendimentos mensais são isentos de imposto de renda. E no comentário do gestor, né, o fundo vai incorporar o PULV11, outro fundo da mesma gestora. Isso significa que quem tem cotas do PULV11 vai receber cotas do RBRR11. É como se os dois virassem um só, mais simples e com mais volume de patrimônio. O fundo tem cerca de 50 operações diferentes, todas com pagamento em dia. E os empréstimos são garantidos por imóveis. Se o devedor não pagar, o fundo pode retomar o bem. O valor emprestado representa, em média, 49% do valor dos imóveis, o que dá uma margem boa de segurança, de garantias. Né? E a maior parte dos imóveis, 71%, está em São Paulo e 36% em regiões nobres, Faria Lima, Jardins e Pinheiros. Início em maio de 2018, tem um patrimônio de 1.385 bilhão, tem um PL aqui de R$ 92, tem uma taxa de gestão e administração aqui, ó, somados de 1% ao ano, e tem uma performance de 20% do que exceder o CDI. Majoritariamente é de CRIs, né? A sua receita vem muito dos juros da correção monetária, né? E tem esses rendimentos aqui dos fundos imobiliários, FDICs, e aqueles de liquidez. E teve um resultado final de 13.499. Fez uma reserva aqui de lucro e distribuiu 12 milhões, que representa 80 centavos. Dá uma olhada aqui no dividend yield sobre a cota patrimonial e dividend yield sobre a cota mercado. O único mês que ficou bem próximo aqui foi de abril de 2025, né? Próximo assim, mais ou menos, né? Em comparação a essa linha aqui que a gente vê, né? Mas esse ano em nenhum mês o valor da cota a mercado ficou igual ao valor da cota patrimonial. E é como a gente estava dando uma olhada agora, né? Aqui, ó. Em relação a cota a mercado, né?
ele está distribuindo um resultado de 11,54%. Aqui, ó, de lucro não distribuído de 30 centavos por cota. Ajustado aqui, né? Em comparação ao CDI, retorno ajustado pelo PL, né? Que foi 37% do CDI. E na variação da cota mercado foi de 13%, 103% do CDI. Sensibilidade, né? Como majoritariamente é o indexador IPCA, né? Não temos aqui o indexador do CDI, né? Porque eles investem tudo em IPCA. A cotação a mercado está em R$ 84,97, com mais ou menos esse meio aqui, né? Tá rendendo nessa faixa aqui, ó, entre 11,96 a 11,71%. Aí tirando a taxa aqui, né, de administração, fica em 10,96% e 10,71% ao ano, né? Lembrando que isso aqui é ao ano. Na indexação histórica por porcentagem, né, da carteira de CRIs, tinha uma época que eles tinham CDI aqui, né, na carteira, 8%. Agora eles têm apenas 1%, né, da carteira em CDI. O resto tudo em IPCA. As estratégias core é para longo prazo para renda e tático é para ganho de capital. E liquidez são ativos ativos de liquidez, né? Que é bem tranquilo de comprar e vender esses ativos, né? Para eles poderem comprar começar a iniciar uma outra estratégia, né? Então eles têm que ter esse ativo em liquidez para facilitar a vida deles ali, né? Para de repente tiver alguma outra oportunidade, né? Ir lá e comprar. A parte de alocação por LTV, porcentagem da carteira de CRIs, a gente vê aqui, ó, que 54% da carteira deles aqui, né? O LTV fica entre 45% e 65%. E no setor imobiliário aqui, ó, graças a Deus aqui não temos multipropriedade, que são resort, hotéis, que são uma tese mais arriscadas. Vamos olhar na tabela aqui de CRIs, né? Pode ver tudo IPCA com uma taxa até que razoável aqui, né? Por isso ele é de baixo risco, né? E dando uma olhada aqui, ó, representa a sua maior concentração aqui fica esse aqui, ó, é nesse aqui, ó, de 14,6% do PL, né? Que é o Creditas 2 Senior, que é um IPCA mais 8,48%. E agora a taxa na marcação a mercado está 8,78. Enquanto estiver acima, o valor patrimonial da cota ela cai. A partir do momento que essa marcação a mercado começar a cair, como a taxa Selic, né, o valor patrimonial tende a subir. E esses são os fundos imobiliários. Ó, todos aqui, ó, papel, multiestratégia, infra, crédito imobiliário, papel também. Esses aqui também, ó, capital recebíveis imobiliários, papel. Tá gerando até que um dividend yield bem interessante, né, de 12, um dividend yield anualizado médio, né, de todos aqui, ó, de 12,12%. É isso, galera, tem uns pontos positivos e pontos negativos. Vamos começar com os positivos, né? O fundo rende bem mais que a inflação, a carteira com boas garantias, pagamento mensais estáveis, fundo grande com boa liquidez, fácil de comprar e vender cotas desse fundo. E temos ponto de atenção. Mesmo sendo high grade, baixo risco, ainda há risco de crédito. Alguém pode atrasar ou deixar de pagar os CRIs. O rendimento deve variar conforme a inflação e os juros. A cota pode cair ou subir no mercado. O preço muda todos os dias. Resumindo aqui, né, esse fundo RBRR11 é um fundo de crédito sólido e conservador. Bom para quem quer renda mensal, estável com baixo risco, mas sem abrir mão de um retorno interessante. Mas se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!